Bom, estou de volta agora para falar sobre um assunto que interessa muito a você, consumidor. Olha, interessa a você e também o seu bolso. Porque, olha, para falar um pouco mais sobre aumento de gás, aumento da gasolina, o que a gente pode esperar desse futuro, né, que muitas vezes as pessoas acham incerto, eu vou conversar agora com o Rodrigo Leão, ele é economista do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, do Rio de Janeiro. Bom dia, obrigado pela sua presença. Bom dia, Antônio, obrigado pelo convite. Agora a gente fala sobre gasolina. A primeira pergunta é, meu pai do céu, por que aumentou tanto? Não vai ter um freio nisso? Pois é, Antônio, esse é um tema que nos últimos anos ganhou muita importância no dia a dia do brasileiro e tem alguns fatores que ajudam a entender um pouco por que o preço aumentou, né? O que acontece? O petróleo em si, o petróleo bruto, né, aquele líquido preto, né, que a gente vê e tal, ele é determinado no mercado internacional. O mercado internacional, os grandes produtores, né, Arábia Saudita, esses países que produzem muito, eles determinam o preço do petróleo. E o que aconteceu? Nos últimos 2, 3 anos, a Petrobras adotou uma política que ela passou a seguir quase que diariamente, em alguns momentos, hoje está quinzenalmente, ela altera o seu preço do derivado no Brasil em relação a esse preço do petróleo lá fora. Então acontece, como esse é um preço que varia muito no mercado internacional e ele tem momentos que ele sobe muito, a gente está agora incorporando esse aumento no preço dos derivados no Brasil, da gasolina, do diesel, do próprio GLP, que pouca gente sabe, mas é produzido nas refinarias também. Então, esse é o grande motivo. Além disso, tem outro aspecto importante, a gente tem nos últimos anos também importado mais gasolina e diesel. E esses derivados importados também seguem esse preço lá de fora. Então, por conta disso, hoje a gente, de alguma forma, se tornou um pouco, vamos dizer assim, refém das variações do preço internacional. Então, ele subiu muito, a gasolina e o diesel aqui também está subindo muito. Ele caiu, a gasolina aqui tende a cair também no Brasil. Então, isso ajuda a entender um pouquinho o que está acontecendo nos últimos anos. Agora, sim, se privatizar a Petrobras, o preço da gasolina pode cair, vai reduzir? Olha, Antônio, eu confesso que eu tenho bastante dúvidas dessa afirmação, ou dessa linha de pensamento que alguns especialistas têm adotado. Para tentar explicar rapidamente, muita gente compara o mercado de gasolina e de diesel com mercados, por exemplo, como o mercado de pão, o mercado de arroz, querendo dizer o seguinte, olha, quanto mais pessoas venderem gasolina, mais o preço tende a cair. Tem mais gente vendendo por um determinado número de consumidores, então as pessoas vão tentar, os produtores vão tentar reduzir o preço para vender mais. Eu acho que essa afirmação não é correta, porque a estrutura do mercado de gasolina no Brasil ela é complexa e ela é muito concentrada. O Brasil só tem 13 refinarias, que elas estão localizadas regionalmente, ou seja, as refinarias atendem os seus mercados. Só para dar um exemplo claro, a refinaria do Amazonas, né? Só tem uma refinaria lá. Ela atende o mercado ali de Manaus. Então a refinaria aqui do Ceará não vai concorrer com aquela lá. Então quem comprar aquela refinaria vai determinar o preço daquele mercado de lá. Então eu tenho dúvidas se a gente vender se vai acontecer isso. Eu acredito que não. Nós vamos criar monopólios regionais e transferir da Petrobras para uma outra empresa. É isso que vai acontecer. E quando a gente falando sobre o gás agora, como reduzir? Tem como reduzir? O que falta para reduzir o valor do gás para a população? Então, o gás é a mesma lógica do preço da gasolina. Como o gás é produzido na refinaria, ela está seguindo essa política também de reajustes em relação ao preço internacional. Na minha avaliação, o que poderia ser feito, a Petrobras tem condições de fazer reajustes, vamos dizer assim, mais suaves ao longo do tempo. Ela não precisa estar seguindo todo dia o reajuste do preço internacional do barril de petróleo. O preço internacional é um fundamento importante para esse mercado, só que a Petrobras tem condições, pelo tamanho, pela estrutura que ela tem, pelo tanto que ela produz, pelo tamanho de mercado, de suavizar esse reajuste ao longo do tempo. E esperar também, porque às vezes o preço sobe muito no dia, mas um mês depois ele cai. Então ela poderia esperar e, vamos dizer assim, fazer um reajuste mais longo para ver o que vai acontecer no mercado. Não precisaria ser feito tão rápido, com tanta força, e acaba batendo no bolso do consumidor no dia a dia, né? Fala justamente sobre bater no bolso do consumidor e esse reajuste que vem justamente com o mercado internacional. O valor do combustível, da gasolina, na sua visão como especialista, vai ter uma hora que vai ter um freio, pelo menos, vai sair dessa escala? As pessoas podem ficar um pouco mais tranquilas ou o desespero que geralmente as pessoas brincam, né, no popular? Poxa,
não vai parar, eu vou parar de andar de carro porque não tem mais condições, a gasolina quase R$ 5, R$ 4,78, enfim. Então, eu acho que, assim, óbvio, é muito difícil dizer se vai aumentar ou vai cair, porque isso está dependendo Do do preço mercado lá de fora. internacional. Para parar essa escala, no caso, o que seria necessário? Então, o que me parece, primeiro, a gente precisa, de novo, a Petrobras precisa usar mais as suas refinarias, ela tem usado menos do que ela poderia, ou seja, a Petrobras tem uma capacidade de produzir que ela não está usando toda essa capacidade. A gente está importando muito derivado. Então, essa é uma primeira medida que eu acho importante que seja feita. Um segundo ponto que eu considero importante, a gente precisa rever essa política de reajustes tão em curtos períodos de tempo. Ele precisaria ser mais longos. Porque, além, Antônio, do preço alto, que evidentemente afeta muito, o que eu acho que mais me angustia, falando aqui nem como economista, como consumidor, é a imprevisibilidade. Eu ir no posto daqui a uma semana e não saber quanto é que vou pagar na gasolina. Então, você imagina se o pão, sei lá, o arroz, o pessoal que consome isso todo dia variasse tanto assim. Um dia está R$1, outro dia R$1,50, outro dia R$50. Você não consegue fazer o seu orçamento. Então, acho que o mais grave é essa imprevisibilidade. E eu acho que no meio do ano passado, após a greve dos caminhoneiros, o governo usou um instrumento interessante, que foi um programa de subvenção, que é um programa que, quando o preço lá fora aumentar muito durante muito tempo, você tem uma alternativa para tentar segurar o preço da gasolina no Brasil. Então, instrumentos existem. O que a gente precisa, eu acho, é ter uma revisão da política que está sendo aplicada agora. Ok. Tá Muito bom? obrigado pela sua presença aqui no estúdio, tá? Obrigado, Antônio, que eu agradeço, estamos à disposição.